Plantão médico. Uma dor de cabeça estranha. Ela piora quando a pessoa fica de pé, pode melhorar um pouco quando senta ou então quando deita. Não é enxaqueca, não é cefaleia tensional. Você já sentiu isso? Isso pode ser hipotensão licórica espontânea. E junto com isso, outras alterações também. Zumbido, tontura, sensação de ouvido tampado. Para falar mais sobre isso, eu recebo o Dr. Diogo Edelmuthi, que é radiologista especialista no assunto. Começa agora, Plantão Médico, Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. Diogo, muito obrigado pela sua participação. E eu queria que você comentasse um pouco com a gente, né? Além desses sinais que eu comentei agora, quais são os principais alertas que uma pessoa precisa ter e ficar atenta que possa indicar essa situação de hipotensão licórica espontânea? Hipotensão porque a tensão está baixa, né? A pressão está baixa. Do líquor, que é o líquido que banha todo o sistema nervoso central. O que ela precisa prestar atenção? Correto, Fernando. Obrigado de novo pelo convite, que é um prazer estar com você. Assim, a gama de apresentação clínica da hipotensão licórica espontânea, ela é muito vasta, né? Então, ela vai desde a dor de cabeça até quadros de demência, quadros de distúrbio de movimento. Então, ela tem uma apresentação muito extensa, possível. Mas quando ela sai dessa cefaleia ortostática que a gente fala, né, que é essa dor de cabeça que melhora quando fica deitado e piora quando fica de pé, ela tende a ser um quadro clínico relativamente inespecífico, né? Então, inespecífico a gente fala quando dá sintomas que não necessariamente fecham ali o diagnóstico, dá sintomas que qualquer doença ou muitas doenças podem causar. Então, saindo da cefaleia ortostática, embora a clínica ainda também tenha a sua relevância, eu puxaria muito a sardinha para o meu lado, que é o lado dos exames de imagem, né? Então, frequentemente, quando o diagnóstico ainda não está sendo considerado com base nos sintomas, o exame de imagem é o primeiro a chamar atenção para isso. Não só os exames de imagem invasivos, que a gente pode comentar mais para frente, que são que fecha, de fato, encontra fístula, etc., mas a ressonância de crânio, a ressonância de coluna, que são exames muito comuns em pacientes de forma geral, e principalmente em pacientes que têm dor de cabeça, são exames que frequentemente são o primeiro indício de falar, esse paciente pode ter hipotensão licórica e vale a pena seguir essa linha diagnóstica. Bom, a gente está falando aqui, mas a gente funciona de uma forma muito sinérgica, né? Porque você, como radiologista que consegue fazer o diagnóstico, eu como neurocirurgião que trabalho com hidrodinâmica cerebral, e essa situação da hipotensão, que a gente muito vê nos pacientes que, por exemplo, tem válvula, porque tratou hidrocefalia ou tratou um pseudotumor cerebral, se faz presente. A pessoa fica de pé e de repente drena mais líquor do que o necessário, faz uma hipotensão licórica não desejada e a dor é bem essa mesmo. A pessoa deita porque reequilibra aquela questão pressórica, né? Só que espontaneamente isso pode acontecer. Eu já tive alguns pacientes no consultório que abriram um quadro de hipertensão intracraniana por pseudotumor cerebral. Para quem não sabe, é um aumento da pressão dentro do sistema que pode até provocar uma falha no assoalho da base do crânio com fístula licórica espontânea pelo nariz. É bem ruim essa situação, a gente fica preocupado com a questão da meningite que pode aparecer, mas por outro lado, a gente está vendo, né? Então a pessoa percebe, olha, eu estou engolindo uma coisa que tem um gosto meio metálico, é líquor, gente, está vazando. Ou então fica pingando pelo nariz. Mas o problema é quando ela é na espinha, né? Uhum. E aí ficam esses sintomas esquisitos. Se um profissional não pensar sobre isso, não vai pedir o exame e de repente está no exame a questão do próprio diagnóstico. Como que você pode dizer para a gente que é a apresentação em termos numéricos disso? O quão raro é isso? Porque na prática clínica, quando o paciente chega com o nariz pingando de líquor, eu posso dizer para você um número. Só que é difícil a gente falar, olha, o paciente não me procura porque está com uma fístula para dentro do corpo e não percebe, né? Uhum. Então, a hipotensão licórica espontânea, ela é um diagnóstico relativamente raro, se a gente compara, por exemplo, com enxaqueca, com cefaleia tensional, com dor de cabeça que uma grande parte da população tem no dia a dia. Mas ela também não é uma doença extremamente rara, né? A melhor estimativa que existe hoje é de que ela comete cerca de 4 a cada 100 mil pacientes por ano. Isso é uma incidência maior do que, por exemplo, de esclerose múltipla, de a própria hipertensão intracraniana idiopática, né, que é o outro espectro da que seria mais ou menos 1 para 100 mil, né? Mais ou menos isso. É mais comum até a hipotensão licórica. Agora, essas outras doenças que eu citei, elas são mais conhecidas, muitas vezes, não só no público leigo, mas até pela própria comunidade médica, né? Então,
A gente tem dias, às vezes, ou eventos de conscientização dessas doenças. A gente tem, né, se você pergunta para qualquer colega médico, ele já ouviu falar em esclerose múltipla, ele muitas vezes sabe mais ou menos como é o tratamento, a apresentação. E a hipotensão licórica espontânea, por ela ter evoluído muito no conhecimento apenas na última década, muita gente ainda conhece pouco. Então, ela é uma doença que ela é mais, eu diria, subdiagnosticada do que realmente rara. E assim, qual que é a causa mais comum? Então, pelo menos que você encontra aí na imagem, né? Porque assim, na prática clínica neurocirúrgica eu diria a clínica de hipotensão licórica iatrogênica, né? Devido à colocação de uma válvula, e por isso que a gente se preocupa tanto em colocar um mecanismo antigravitacional, em ajustar a válvula para que a pessoa não tenha essa sintomatologia. Mas e no exame de imagem? Então, a hipotensão licórica espontânea ela é quase 100% dos casos causados por uma fístula na coluna, né? Então é um vazamento de líquor, que é aquele líquido que banha todo o cérebro e a medula, em algum lugar da coluna que a meninge está descontínua e está vazando. Então a causa de hipotensão licórica espontânea basicamente é sempre a fístula licórica espinhal, quase sempre. Agora, o que causa a fístula licórica espinhal? O mais comum, sem dúvida, é a iatrogênica, né? Então pós-cirurgia, pós-punção lombar, mas a gente não está falando de hipotensão espontânea. Dentro da espontânea, o que eu costumo falar para os pacientes é que a principal causa é o azar, né? Porque não tem muito como explicar exatamente por que aquele paciente teve uma fístula. Tem algumas coisas que a gente sabe que predispõe, às vezes uma calcificação discal que fura a meninge, né? Uma alteração degenerativa que fura a meninge. É aquele famoso bico de papagaio que você fala, aqui não tem problema nenhum. Não, mas ele pode provocar um rasgo na meninge, que é uma membrana, né, que envolve o sistema nervoso central, e aí vaza para dentro esse líquido. Exatamente, né? Exatamente isso. Mas igual bico de papagaio, quem não tem, né? Quase todo mundo tem depois de uma certa idade, então não basta isso. Isso é uma causa, mas não explica todo o quadro. Sim, e Diogo, o que mudou, né? O que tem de novo em relação a essa doença? Uma coisa aqui já fica claro, né? E a gente está cumprindo bem esse serviço médico, que é de levar essa informação para as pessoas, porque às vezes a pessoa sente isso e o médico, é lógico, naquele dia a dia, ou não teve tempo de se reciclar ainda, de entender isso que a gente tá falando aqui, e isso é compreensível, conforme as pessoas vão estudando e falando mais, mas até o próprio paciente pode ajudar. Doutor, eu ouvi dizer, doutor Fernando, doutor Diogo falaram de uma coisa chamada hipotensão licórica espontânea, e aí abre uma possibilidade de um diagnóstico. Mas o que tem de novo dentro dessa área? Então, o que mudou muito, né, igual eu comentei, talvez eu destacaria a última década, os últimos 10 anos, foi principalmente os métodos de imagem invasivos para diagnosticar exatamente onde está essa fístula licórica espinhal. Então, existe o exame de mielografia, né, que é basicamente quando você injeta contraste na coluna. Uma imagem, seja ressonância, raio-x ou a tomografia, que é a mielotomografia, que é o que a gente mais usa. São exames super antigos, sempre existiram, mas né, nos últimos anos a gente evoluiu muito na técnica com que a gente faz esse exame, e isso fez toda a diferença para a gente conseguir, de fato, identificar o local da fístula, porque isso permite tratar ela. Então, enquanto a gente só sabia que a fístula existia, mas não sabia onde ela estava, não tinha como tratar, e agora a gente consegue tratar por isso. Bom, e o tratamento pode ser feito através de um tratamento menos invasivo, através de um procedimento da radiologia intervencionista, não é isso? Então você consegue colocar uma agulha, sob anestesia, claro, né? Uma agulha específica no ponto da fístula e colocar um material, pode ser o sangue do paciente, ou pode ser cola, né, de fibrina que vem, e em situações em que isso não é possível, aí recorre à neurocirurgia, a gente vai lá, abre, coloca microscópio e faz o tratamento em conjunto, né? Bom, e por que tão poucos centros no Brasil desenvolvem esse tipo de metodologia de diagnóstico e tratamento? Eu falo isso, mas nós dois somos ali do Hospital das Clínicas, mas eu gostaria de escutar a sua resposta, Diogo. Então, eu acho que uma parte do porquê ainda poucos centros são especializados nisso tem a ver com a difusão do conhecimento. A gente sabe que na maior parte do que a gente pratica no dia a dia de medicina são conhecimentos que são bem estabelecidos há 20, 30 anos e poucos detalhes vão mudando e a gente se atualiza em pequenos detalhes. Agora, quando uma doença inteira mudou radicalmente ou significativamente nos últimos 10 anos, isso demora para chegar em todas as pontas e todo mundo conhecer como que faz o diagnóstico, como que trata esse tipo de doente. Então, a difusão do conhecimento é uma parte do porquê acho que ainda nem todo mundo está habituado aos detalhes dessa doença. Mas, além disso, eu destacaria também que o exame de mielografia, da forma como ele é feito atualmente, ele é bem artesanal, ele demanda de vários detalhes que você precisa saber posicionar exatamente o paciente, como você injeta contraste, como você adquire a imagem, e tudo isso demanda não só que o profissional médico saiba fazer, então tem expertise, que não é tão fácil de adquirir, porque é uma doença extremamente comum. Sempre a tomografia
Não é sempre, mas na maior parte das vezes a gente tem cada vez mais visto os centros virando mais para a mielotomografia, porque ela tende a ser o de maior acurácia e o mais fácil de fazer também, do que comparado com alguns outros métodos de mielografia. Mas pode variar um pouco isso de preferência de cada operador. Então, alguns vão preferir o raio-x, alguns a ressonância para algumas coisas. Mas a mielotomografia tende a ser o mais utilizado cada vez mais nos grandes centros. Tá certo. Diogo, muito obrigado pela sua participação e por compartilhar com todo mundo, né, todo o público que nos assiste, esse conhecimento. Obrigado, Fernando. Pessoal, a gente fica por aqui, mas eu quero aproveitar e fazer um convite para vocês e para especialistas médicos que estejam aqui escutando. Dia 20, 21 e 22 de junho, a gente vai ter um curso de atualização sobre hidrocefalia e outros distúrbios da hidrodinâmica cerebral. Por exemplo, hipotensão licórica espontânea. O Dr. Diogo vai estar lá com a gente. Então, inscreva-se, venha estudar junto com a gente, vamos levar conhecimento de qualidade e oferecer a possibilidade de uma vida melhor para todas as pessoas, que muitas vezes, como o Dr. Diogo falou, nem sequer imaginam que poderiam ter esse problema e nem sequer passam pelo processo do diagnóstico. Um beijo no coração e uma ótima semana para todos vocês.